Olá, caro aluno que está aqui no canal Atualize Educação para saber um pouco mais sobre Michel Foucault. Começaremos agora uma playlist de 4 videoaulas, 4 vídeos curtos sobre um dos temas mais estudados e analisados pelo filósofo francês, pelo filósofo, sociólogo e historiador francês Michel Foucault. Falaremos nessa playlist de justiça. Neste vídeo, falaremos sobre a justiça medieval, fundamentada na ordalha. Em seguida, no segundo vídeo, falaremos sobre a justiça no antigo regime fundamentada na prática do suplício. Por fim, chegaremos à justiça contemporânea, atual, baseada no panoptismo, no panóptico, na vigilância de tipo taylorista. No quarto vídeo, um bônus, aplicaremos, essa sociologia, essa análise Foucaultiana da justiça ao longo da história na nossa realidade penitenciária, na realidade penitenciária brasileira. Perspectivas, diagnósticos, crise, dados, estatísticas, interpretações acerca do nosso sistema penitenciário, para que você tenha não só um repertório para se colocar bem nas questões que envolvem Foucault nos vários vestibulares, no Enem, mas também para que você tenha um repertório, por exemplo, para discutir questões ligadas à justiça, questões ligadas ao sistema penitenciário brasileiro. Bom, vamos então à ideia de ordalha. A justiça medieval é uma justiça que olha para o corpo humano e enxerga nesse corpo humano uma prova material de uma inocência ou de uma culpa que são divinas ou demoníacas. Dizer que o corpo humano é visto pela justiça medieval como uma prova material, como uma materialidade que carrega ou que denuncia, expõe uma culpa ou inocência divinas ou demoníacas, tudo isso significa que é o diabo ou Deus que produzem a prova material da culpa ou da inocência. É o diabo ou Deus que revelam no corpo a prova da culpa ou da inocência do acusado. Se é Deus ou o diabo que provam a inocência ou a culpa do acusado, condenando-o ou absorvendo, podemos tirar daí uma conclusão óbvia. A justiça medieval é metafísica, é fundamentada, é baseada numa revelação sobrenatural, que trespassa, atravessa o corpo do acusado, marcando essa materialidade com, repito, sinais claros de culpa ou inocência. Para ilustrar bem isso, vamos nos lembrar de um dos livros mais famosos, de um dos manuais mais famosos da história, o Martelo das Bruxas, Malleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, Martelo das Feiticeiras, um manual publicado no ano de 1487 por 2 monges alemães, Heinrich Kramer e James Springer. Heinrich Kramer e James Springer descrevem nesse manual, Malleus Maleficarum, como identificar uma bruxa, quais sinais devem ser observados pelo juiz, pelo inquisidor, no momento em que ele está analisando a culpa ou inocência de uma bruxa, no momento em que ele está analisando se uma determinada pessoa, se uma determinada mulher fez ou não, praticou ou não um pacto com o demônio. Sinais que denunciam a bruxaria ou a ausência dela. Quais os males que uma bruxa pode praticar irregularmente, frequentemente pratica? Como proceder legalmente? Como proceder dentro de uma perspectiva cristã no julgamento? Sem ultrapassar limites. Quais limites são esses? Enfim, é um manual jurídico, é um manual que trata da verdade jurídica e, repito, de uma verdade jurídica de inocência ou culpa que está fundamentada na metafísica. Ou seja, as condenações são revelações metafísicas,
cujas raízes se encontram em um outro mundo, em um mundo sobrenatural. Revelações que passam pelo monopólio da instituição da Igreja Católica. A justiça, portanto, a produção de justiça na Idade Média é uma produção política ligada a esse poder político da Igreja Católica. Lembremos aqui da teoria da sociedade das ordens. Sociedade das ordens que indica que cada indivíduo, desde o seu nascimento até a sua morte, desde a sua entrada nesse mundo, mundo que na visão platônico medieval é um mundo ilusório, enfim, essa justiça, essa sociedade de ordens, afirma que esse indivíduo, desde a sua entrada nesse mundo ilusório até a sua saída por meio da morte, tem uma função que não pode ser delegada a outro, transferida a outro indivíduo. Cada indivíduo nasce em uma ordem religiosa, uma ordem determinada por Deus. Aos laboratores, os que trabalham, aos belatores, dedicados ao duelo, à arte bélica, à guerra, à proteção, aos que rezam, os oratores, belatores, laboratores, uma certa hierarquia, uma divisão que não é porosa, que não permite a transição, a mudança de grupo social, uma sociedade que se parece com um organismo, cada órgão cumprindo uma função que só cabe a ele. Esse poder político, afinal de contas, é um poder que organiza não a polis medieval, mas a sociedade medieval, uma sociedade predominantemente rural. Se trata, sim, de política, não de uma política entendida como arte da polis, ou da polis grega, mas uma política entendida como a arte de governar uma sociedade, seja ela urbana ou rural, no caso da sociedade medieval, uma sociedade rural de economia autárquica voltada para autossuficiência e subsistência, a economia feudal, a sociedade feudal, como vocês conhecem. Enfim, essa justiça está ligada ao poder da Igreja Católica, ao poder de determinar as ordens sociais. Essa justiça está ligada a uma instituição, a Igreja Católica, que detém as revelações divinas, não só a revelação sobre as ordens sociais, os estamentos sociais, mas uma revelação também sobre a verdade jurídica, sobre a culpa ou sobre a inocência. A Ordalia, portanto, se trata de entender o corpo humano como uma prova material de uma revelação sobrenatural da culpa ou da inocência de um acusado. Lembrando aqui que no manual Maleus Maleficarum, de Cranmer e Springer, há uma descrição muito curiosa a respeito da produção da verdade jurídica no corpo. Vejam, disse no manual, entre outras coisas muito interessantes, que uma mulher acusada de bruxaria, ao caminhar sobre brasas, se ficar ferida, pode ser um sinal de que Deus a abandonou à própria sorte já há muito tempo, porque assim ela quis quando fez o pacto com o demônio. Se Deus a abandonou, se ela se feriu nessa caminhada sobre brasas, ela deve ser condenada à fogueira. Do contrário, se ela não se machucar na sua caminhada, não se ferir na sua caminhada, se a sua pele se mantiver de algum modo intacta, é sinal de que Deus a protegeu? Não, é sinal de que talvez o diabo a tenha protegido. Ou seja, a mulher está ferrada de qualquer maneira. Se as brasas causam-lhe feridas, o Deus não a protegeu porque o diabo está com ela. Se as brasas não lhe causam feridas, é porque o diabo a protegeu, o diabo está com ela, Deus não está mais com ela. Enfim, trata-se de uma observação, de um manual que indica que o inquisidor deve observar atentamente esses sinais que o corpo da acusada produz por meio de revelações sobrenaturais. Esses sinais
que revelam a verdade jurídica sobrenatural são chamados de ordalha. Ordalha é o corpo, é a materialidade corpórea do indivíduo como um sinal, como uma prova sobrenatural da verdade jurídica da culpa ou da inocência. No próximo vídeo falaremos sobre a justiça do antigo regime fundamentada no suplício. Até lá!